en Latinoamérica, que entiendo que se conectan a esta hora con nosotros. Mi nombre es Arecio Peñalosa. Yo soy jefe de un programa universitario de entrenamiento en gastroenterología y endoscopia digestiva en Bogotá, Colombia, que se lleva a cabo en el Hospital de San José. que é no Hospital San José. Y el día de hoy nos encontramos acá reunidos con el doctor Lincoln Ferreira, quien será mi comoderador en portugués, convocados por Fujifilm para realizar una serie de eventos en el entrenamiento de CPRE. Fujifilm está muy interesado en que la técnica de CPRE se conozca, sea juiciosamente utilizada y que los médicos que la realicen tengan la suficiente competencia para beneficio de nuestros pacientes y de nuestros diferentes sistemas de salud. Para eso decidió realizar una serie de seminarios que empiezan el día de hoy con el más básico de todos, y es CPRE empezando desde el principio, que puede sonar redundante, pero sin embargo es absolutamente real. Todo tiene un comienzo y hoy en esta hora larga, lo que esperamos es transmitir cómo se empieza a hacer CPR desde las partes más básicas, desde el nivel más básico y en el futuro irlo llevando a los niveles más avanzados. Para eso, como les comentaba, cuento con el acompañamiento en la moderación del doctor Lincoln Ferreira, quien es un endoscopista muy reconocido en Brasil, trabaja en Juiz de Fora y recibió entrenamientos en endoscopia en la Clínica Mayo y en la Universidad de Sao Paulo. No sé si el doctor Ferreira quiera también dar unas pequeñas palabras antes de introducir a nuestro primer conferencista. Obrigado a todos. Boa noite, doutor Arécio, aos demais colegas. Obrigado a Fujifilm pelo honroso convite. Acho que o senhor esgotou a apresentação. Falou muito bem. A importância da CPRE é inquestionável e vai ser muito importante todo esse desenho que está sendo feito para o aprendizado da CPRE e, sem dúvida nenhuma, os dois importantes, os dois assuntos iniciais são, além de o mais frequente, o mais importante, que é a canulação, sem a qual a gente não consegue realizar as etapas seguintes. Mas vamos prosseguir e aí discutiremos à medida em que os casos forem apresentados. Obrigado. Muy bien, entonces la dinámica que vamos a seguir es la siguiente. Cada conferencista dará una presentación de 10 minutos. Posteriormente haremos una discusión entre los dos conferencistas y los dos moderadores y obviamente recibiremos las preguntas que todos ustedes tengan a bien hacer a través de los medios virtuales que Fujifilm ha puesto hoy a nuestra disposición. Y a través de ese tiempo, pues buscaremos que esto sea lo más dinámico y lo más pedagógico y lo más entretenido para todos. Habiendo dicho eso, pues para mí es un absoluto placer y un honor poder presentar al doctor Daniel Cantero. El doctor Daniel Cantero es un especialista en gastroenterología y endoscopia digestiva, con posgrado en la Universidad de Yamaguchi en el Japón, y actualmente es el director de gastroenterología y endoscopia digestiva del Hospital de IPS y Centro Médico La Costa en Paraguay. Y además de eso, es el actual presidente de la Sociedad Paraguaya de Gastroenterología y Endoscopia Digestiva. Entonces, muchas gracias, doctor Cantero, y vamos a oír su presentación.
Buenas noches. Es un gusto hablarles hoy de los principios o pasos básicos para la canulación de la vía biliar principal. Para ello vamos a comentar brevemente sobre el instrumental necesario para realizar las técnicas de canulación básica y avanzada. Así vemos que los objetivos son lograr la canulación inicial o colangiograma, que es puramente diagnóstico, y la canulación profunda, que permite realizar maniobras terapéuticas, todo esto en el menor tiempo posible, con el mayor porcentaje de éxito y el menor número de complicaciones. Lograr estos objetivos depende de múltiples factores. Es un procedimiento operador dependiente donde la experiencia y entrenamiento son fundamentales, además de factores relacionados al paciente, tales como anatomía alterada, anatomía de la papila, presencia de una gran hernia hiatal, etc. Aparte, la disponibilidad y selección de los accesorios y el duodenoscopio adecuados son fundamentales. Hay factores que son dependientes del endoscopio, tales como la maniobrabilidad, la calidad de la imagen, el calibre del canal accesorio y la funcionalidad del elevador. Aquí sobre todo evaluamos la fuerza del elevador para poder manipular el instrumental y la capacidad para bloquear la guía. Esto facilita el intercambio de accesorios sin pérdida de tiempo. Podemos mencionar el sistema G-Lock de Fujifilm y el V-Lock de Olympus. Pero empecemos por el camino a la papila. Si bien el procedimiento lo realizamos con un endoscopio de visión lateral, la progresión no se hace a ciegas. Siempre debemos avanzar bajo visión directa. Podemos ver detalles de la anatomía en el camino hacia la papila, tratar siempre de mantenernos cerca de la curvatura menor, avanzar en el estómago hasta visualizar el píloro y luego avanzar hasta el duodeno. Ir a la segunda porción, se puede ver la papila mayor y en general, una vez enderezado el endoscopio, llegamos hasta la tercera porción. Aquí mostramos estas imágenes radiológicas para entender mejor la técnica de posición frente a la papila. Generalmente, por el avance, se forma un asa larga en contra la curvatura mayor del estómago. Entonces realizamos la maniobra de recorte para enderezar el tubo y facilitar las maniobras. Podemos ver aquí cómo desde el punto de vista endoscópico se realiza esto. Al enderezar el tubo, generalmente la punta avanza hasta la tercera porción, entonces debemos retroceder con cuidado hasta ponernos frente a la papila mayor. La misma, como pueden ver, no siempre es evidente. A veces la papila es muy plana y poco visible y puede estar cubierta por pliegues. En esos casos, manipular con un papilótomo puede facilitar la localización de la misma. Una vez identificada la papila, idealmente nos ubicamos en una posición algo distal y hacia abajo en la imagen endoscópica. Podemos ver el orificio de la papila y sabemos que la vía biliar es algo proximal y hacia hora 10-11, mientras el conducto pancreático está más hacia hora 1 o 2 y más hacia la derecha en nuestra imagen endoscópica. Esto hace que el instrumental, con ayuda del elevador y el AP, sigan un trayecto que favorece la canulación. Aquí vemos, por ejemplo, diversos tipos de papila y a la izquierda un intento de clasificación que tiene cierta importancia para la elección del método o técnica de canulación. Tenemos
papilas prominentes, cubiertas por pliegues intradiverticulares, peridiverticulares, y abajo a la derecha podemos ver el aspecto clásico de una papila prominente por un cálculo impactado. En cuanto a los accesorios o instrumentales, tenemos el catéter o cánula y sus diferentes modelos. Actualmente, el de abajo a la izquierda, que tiene una punta fina de 3 French, es el que en ocasiones se utiliza cuando las otras técnicas fracasan. Aquí podemos ver diferentes tipos de guías. Las más utilizadas actualmente son las llamadas híbridas, que tienen un cuerpo de nitinol y el extremo hidrofílico. En general usamos guías cortas de 0.035. Aquí algunos modelos de prótesis pancreáticas. El instrumental más utilizado y recomendado por las guías de buenas prácticas es el papilótomo con guía. Puede ser de doble o triple lumen, con punta fina, alambre con cobertura proximal. Este mismo alambre que permite la angulación extra de la punta, que sumado a la elevación con la uña, facilitan dirigir el papilótomo hacia la vía biliar principal y lograr la canulación. Este mismo alambre, como decía, es el que permite realizar el corte o esfínterotomía. La combinación de papilótomo, guía y la capacidad de contrastar permite utilizar varias técnicas y maniobras sin necesidad de intercambiar accesorios. Podemos intentar canular directamente con la guía. Podemos ver el camino inyectando un poco de contraste a baja presión. Esto siempre bajo visión radiológica. Muchas veces la posición distal del Wirsung y la vía biliar ayudan a realizar ciertas maniobras que faciliten la canulación. Aquí podemos ver un ejemplo de una técnica de canulación cercana, donde dirigimos la punta del esfinterótomo hacia hora 11 en el orificio papilar e ingresamos directamente en la vía biliar sin la utilización de guía. Acá podemos ver una técnica de canulación a distancia combinado con unos milímetros de guía por fuera del papilótomo. Esto facilita sobre todo cuando el orificio papilar es muy pequeño o cuando se trabaja a cierta distancia, ya que actúa fijando el orificio y permite la introducción de la punta del papilótomo para la canulación profunda. Aquí la combinación con la tensión del alambre, lo que dirige el papilótomo hacia arriba y facilita la canulación profunda. Si todas estas técnicas fracasan, tenemos dos caminos. La vía pancreática, que no utilizamos habitualmente. Tenemos varias opciones: canulación con doble guía, canulación sobre stent pancreático, needle knife sobre el stent o la esfinterotomía transpancreática. En nuestra práctica diaria preferimos la esfinterotomía de precorte, ya sea con papilótomo o con needle knife. Acá algunas consideraciones antes de decidir el precorte: el momento en que se lo realiza. Habitualmente hablamos de una papila o canulación difícil. La experiencia del operador, en general se recomienda un porcentaje de canulación de por lo menos 80%, y evaluar la necesidad real y la urgencia de la canulación profunda. Tener en cuenta también la anatomía de la papila y su localización. Aquí podemos ver una técnica donde utilizamos
o por lo menos hicimos un intento de canulación desde una posición cercana, varios cambios de posición e intentos con la guía que resultaron infructuosos. En estos casos, recurrimos a la esfinterotomía sin canulación profunda de la vía biliar. Es fundamental que haya contacto del alambre con la mucosa. Con esto lo que hacemos es modificar el trayecto del conducto distal. Aquí podemos ver en la imagen a la izquierda que el trayecto distal es muy tortuoso y esto no permite la canulación profunda con guía o con el papilótomo. Una vez realizado el corte con el alambre, lo que hacemos es enderezar ese conducto y con ello logramos la canulación profunda. Aquí hicimos una técnica asistida por inyección de contraste, lo que nos mostró que hay una estrechez del conducto con dilatación proximal. Aquí podemos ver algunos ejemplos de esfinterotomía con needle knife. Aquí utilizamos la técnica más recomendada, que es la infundibulotomía. Esto consiste en hacer el corte lo más lejos posible del orificio de la papila. Con eso evitamos producir o aplicar mucha corriente sobre el conducto pancreático. En general, esta técnica es muy sencilla de realizar y, como pueden ver, finalizado el corte, el acceso a la vía biliar es muy amplio y facilita la canulación. Por último, les quiero mostrar una infundibulotomía, técnica de needle knife a mano libre. Lo que proponemos es realizar un corte muy superficial, extenso, y posteriormente, una vez que se expone la submucosa y el esfínter, ir profundizando. Acá podemos ver la salida de bilis y un poco de barro biliar y vemos el orificio abierto y el acceso a la vía biliar, que resulta ya muy fácil en esta situación. Si todo esto fracasa, podemos recurrir a las técnicas guiadas por econdoscopía, que son varias y tienen sus indicaciones, pero que no vamos a tocar en esta oportunidad. Con esto finalizo la presentación. Muchas gracias por el interés y por la participación. Bueno, muy bien. Excelente presentación de Daniel desde cómo se intuba el esófago del paciente en adelante. Entonces, pues yo quisiera, Eduardo, ¿tiene la cámara prendida también? ¿O está por ahí? Sim, estou aqui. Eduardo y Olá, Lincoln. olá. Tudo Sim, bem? estamos aqui. Muy bien. Pues yo quisiera primero, Daniel, que una parte muy importante de tu presentación en las primeras diapositivas, donde hablas de cómo definir el éxito de una CPRE. Y ahí hablas de tres variables fundamentales, que son tiempo, éxito con el menor número de complicaciones. Entonces yo quisiera que, por ejemplo, nos hicieras una discusión un poquito más amplia, y obviamente voy a ir a Lincoln y a Eduardo respecto al tiempo. ¿Cómo evalúas el tiempo de una CPRE? ¿A qué te refieres concretamente en términos de tiempo para hablar de éxito en términos de CPRE? No, realmente lo del tiempo es muy difícil de definir, ¿verdad? Por ejemplo, las guías de ESGE hablan de 5 minutos de intento que son suficientes para definir eso como una papila o canulación difícil. Nosotros que hacemos diariamente estos procedimientos sabemos que la mayoría terminan en un corto tiempo, pero a veces el procedimiento se prolonga y esto nos permite ir realizando diferentes maniobras para lograr la canulación, ¿verdad? Lo ideal siempre es tratar de hacerlo
dentro de los 10 o 15 minutos, ya que nosotros trabajamos generalmente con sedación profunda, no con intubación. Entonces no es conveniente realizar un procedimiento muy prolongado. Y en relación al éxito, en el pasado, el éxito podía ser la contrastación de la vía biliar cuando hacíamos colangiografía diagnóstica, ¿verdad? Actualmente, prácticamente el 100% de la CPRE es terapéutica. Entonces, el éxito es la canulación profunda, si hay cálculos, extraerlo, si hay una estenosis, poner un stent. Es muy variable, ¿verdad? Y aparte de ello tenemos el resultado clínico del procedimiento realizado, ¿verdad? Porque podemos poner un stent que no resuelve del todo la obstrucción y el paciente sigue con ictericia o tiene una infección posterior. Muy bien. Lincoln o Eduardo, ¿tiene algún comentario al respecto de esas definiciones que Daniel nos compartió? Tiempo, éxito y complicaciones. Sim, eu gostaria de saber se vocês usam o supositório de anti-inflamatório regularmente, No independente utilizamos, das dificuldades, se não há contraindicação. Isso é uma prática comum que vocês têm também? no utilizamos, Não. no. Yo tampoco uso. Yo busco prevenir las pancreatitis post-CPR con el tema de hidratación agresiva, pero definitivamente el tema de AINES y de supositorios de indometacina y esto no los utilizo. No sé, Eduardo, ¿tú qué quieres comentarnos al respecto? Supositório nós utilizamos para os pacientes que nós julgamos de alto risco para pancreatite, né? Pacientes com papila plana, via biliar não muito dilatada, pacientes com doença benigna, né? São os pacientes que têm um pouquinho mais de risco para pancreatite. Nesse caso, a gente tem utilizado a indometacina. E tanto a indometacina quanto também a infusão de ingerlactato, tá? Com relação à qualidade, né, ao tempo e sucesso, acho que o Dr. Daniel abordou bem esse tema, não teria mais nada a acrescentar. Muy bien. Pues sí, definitivamente eso me llamó mucho la atención. En términos de tiempo, yo personalmente considero y le enseño mucho a mis residentes que una CPR que dure más de 20 minutos, excepción hecha de spyglass o procedimientos de alta complejidad, drenajes de pseudoquistes y demás, es una CPR ya complicada y en la cual ya uno se está buscando es problemas. Usualmente una CPR, como bien lo dice Daniel, debe de resolverse entre 15 y 20 minutos y la que no se logró resolver en ese tiempo, seguramente hay que o dejarla para otro día o buscar a alguien que tenga mayor experiencia. En términos de éxito, estoy convencido de que las definiciones antiguas de éxito de canalización o de opacificación no son adecuadas. El éxito debe ser medido como aquella CPR que logra resolver el problema sin ninguna complicación. Y en términos de complicaciones, pues lo que acabamos de hablar de pancreatitis, de AINES o de hidratación vigorosa. ¿Qué opinas de la hidratación vigorosa, Daniel? ¿La usas? No, es muy interesante y la utilizamos en algunos pacientes, ¿verdad? Aquí quería enfatizar algo, ¿verdad? Que como la presentación fue muy comprimida, ya no pude agregar algo que para mí es fundamental, el equipo de trabajo, ¿verdad? Quien ayuda en la CPRE. Habitualmente nosotros hacemos entre dos médicos expertos, entonces eso trae mucha tranquilidad, pero también cuando nos asiste un licenciado o licenciada, es gente que diariamente realiza estos procedimientos y a quienes vamos entrenando, porque no es tanto la cantidad de veces que uno inyecta contraste, sino la cantidad y la fuerza con que lo hace. Si uno inyecta una sola vez contraste en la vía pancreática y acinariza y uno puede ver los conductos secundarios, eso es criminal, ¿verdad? La canulación asistida por contraste se trata de opacificar 1 o 2 centímetros del conducto distal para tener idea si uno está en el Wilson o en la vía biliar. No contrastar repetidas veces con mucha fuerza,
que causa mucho más pancreatitis que un precorte con needle knife o cualquier técnica que se utilice. Lo que Entonces, llaman trabajar mucho acinarización. sobre el equipo de trabajo. Lo que llaman acinarización, ¿no? Prohibida. Así mismo. O incluso Sim. como utilizas tú el término criminal. No sé si Ujú. Lincoln o Eduardo quieran hacer algún otro comentario al respecto. Não, eu concordo plenamente com o que o Daniel falou. Acho que o auxiliar, a pessoa que auxilia na CPRE, é quase tão importante ou tão importante quanto quem está no comando do aparelho. O manuseio dos acessórios é tão fundamental para o resultado final que há necessidade de um treinamento que esses dois funcionem exatamente como um cirurgião e instrumentador. É mais ou menos a mesma coisa. Eles têm que trabalhar extremamente juntos, acostumados. É importante que haja essa afinidade e essa afinidade mesmo entre os dois, né? Que possa gerar um resultado melhor no final do procedimento, né? Otra cosa que me llamó poderosamente la atención antes de pasar a la conferencia de Eduardo, de la conferencia de Daniel, fue el tema de intubar el esófago bajo visión directa. Realmente no es directa, no es tangencial, pero quisiera que hablaras un poquito más de eso, porque hay muchos colegas que pasan el duodenoscopio a estómago a ciegas, ¿no? Algunos otros que veo que estamos en el mismo equipo tú y yo, lo pasamos bajo visión tangencial del esófago. ¿Cuál es la importancia de eso, Daniel? Es fundamental porque lo mismo ocurre cuando uno hace una econdoscopia. Los puntos donde se causa perforación con el tubo son en la intubación inicial, o sea, faringe, esófago, cervical, y en el duodeno al hacer el giro para ir a la segunda porción. Y si bien la visión realmente no es frontal, dándole un poco de down con la rueda grande e insuflando una cantidad mínima de aire, como se pudo ver en la imagen, tenemos una visión casi completa de la luz del esófago. Podemos ver la transición, podemos ver el estómago con toda claridad, y lo mismo al retirar. Se puede hacer una retroflexión, evaluar el cardias, y hay mucha información que uno puede obtener. Hay pacientes donde si el procedimiento fue prolongado, lógicamente uno no pierde tiempo mirando, pero en general se puede mirar, uno puede obtener información. En nuestro caso, por ejemplo, muchos de los pacientes vienen de otros hospitales, entonces no tienen una endoscopía digestiva alta previa y tenemos poca información. Entonces, todo lo que podamos ver no es suma y puede ser muy valioso, porque hemos detectado patologías que eran desconocidas. ¿Algún comentario, Lincoln o Eduardo? Sim, eu gostaria de perguntar ao Daniel rapidamente e a todos, qual é a preferência de vocês quando durante a canulação, de forma repetida, o fio-guia vai para o pâncreas? Qual é a primeira opção de vocês para a etapa seguinte? Começando aí pelo Daniel. Já é o precante, duplo fio? Qual que é a preferência individual de Para vocês? nosotros, como había expuesto en la presentación, es ir al precorte. Es ir al precorte directamente, ya sea con el mismo papilótomo que se puede hacer en ocasiones o con el needle knife. Pero las técnicas de hilo guía en el páncreas o de prótesis pancreáticas en general no utilizamos y tenemos muy buenos resultados con el precorte, entonces nos mantenemos en esa línea de trabajo. Eduardo. Eduardo. Desculpe. Eu tenho utilizado mais frequentemente a técnica do duplo fio-guia. Geralmente, quando eu entro, na segunda vez que eu entro no pâncreas, eu já deixo o fio-guia e aí eu já troco e já passo um papilótomo ao lado do fio-guia, do primeiro fio-guia que eu deixei, e faço a canulação. Alguns casos, mais recentemente, eu tenho utilizado prótese pancreática como tutor, tá? E daí, assim, estou ainda avaliando essa questão. Eu tenho achado interessante porque, por exemplo, eu tive um caso que eu vou falar, mas assim, nível de evidência zero, tá?
mas um caso que eu tive um caso bem difícil, eu deixei a prótese pancreática como profilático e eu tinha certeza que o paciente ia fazer uma pancreatite grave, ela fez uma pancreatite, mas um dia durou 24 horas a pancreatite, né? 48 horas eu estava se alimentando e tal. Me chamou a atenção um pouco essa situação, mas eu não tenho uma opinião formada sobre isso, né? Então, eu estou começando a utilizar o prótese pancreático para alguns casos que eu considero que poderiam complicar com pancreatite. En mi caso paso rápidamente al precorte. 2, 3 intentos de lograr la canalización y si no hago un precorte con bisturí de aguja mano alzada, pero a diferencia de Daniel, yo sí empiezo desde el poro. Me siento como más tranquilo empezando desde el poro que sobre la fistulotomía, pero obviamente son gustos. Bueno, finalmente, última pregunta como para ya pasar a la conferencia de Daniel y luego pasar a las preguntas del público. Yo quisiera oír la opinión de los tres, empezando por Daniel, respecto a esos cálculos que hoy en día las resonancias y las endosonografías ven de 2 y 3 milímetros. ¿Qué aproximación diagnóstica, terapéutica, qué tan agresivos son en la resolución de esos pacientes con coledocolitiasis, riesgo intermedio por guías ASGE, que nos diagnostican las resonancias y las endosonografías de 2 y 3 milímetros? Te oigo, Daniel. Yo me guío más por la clínica siempre. Si el paciente tiene dolor cólico y alteración del perfil hepático, aunque la resonancia no muestre cálculos, lo que solemos hacer es en la misma sesión una ecoendoscopia para confirmar la presencia de litiasis y ahí pasar a la CPRE y resolver de una el problema. Pero le tengo como no tanta confianza a un cálculo tan pequeño por colangioresonancia y donde no hay clínica. Prefiero ser conservador en esos casos. ¿Qué opinas, Lincoln, y qué opinas, Eduardo? Eu vou En esos concordar casos. com o Daniel. Eu vejo muitas falhas da coluna de ressonância em cálculos pequenos. Então, quando a gente tem um paciente com uma clínica bastante sugestiva, a gente lança a mão sempre do ultrassom endoscópico, antecedendo a CPRE, e confirmando, a gente realiza a CPRE para retirada dos cálculos. Eu não gosto da coluna de ressonância para cálculos pequenos, na suspeita de cálculos pequenos. ¿Qué opinas, Eduardo, de esos pacientes? Eu concordo. Na suspeita, na suspeita do coledocolitiase e a ressonância não confirmando, nós procedemos também ao ecoendoscopia, né, para confirmação. Uma vez confirmado, daí nós partimos para retirada por CPRE. Bueno, mi opinión personal es que la gran mayoría de veces esos cálculos que la resonancia bebe de 2 y 3 milímetros o ya salieron cuando hicimos la CPRE o hacemos la CPRE, pasamos la canastilla y no los tienen. Pero claramente esto lo puedo decir aquí que estoy entre amigos, ¿no? De pronto decirlo de una manera más pública es más difícil, pero soy bastante escéptico del diagnóstico, bien sea por colangioresonancia o por endosonografía, de pacientes con riesgo intermedio, sin ictericia, sin dilatación de vía biliar, que son simplemente diagnosticados por colangioresonancia o por endosonografía. Muy bien, yo creo que es suficiente ilustración de esta primera conferencia. Yo creo que ya pasamos y estamos ansiosos de oír a Eduardo. Entonces, Lincoln, preséntalo, por favor. Sim. Bom, Eduardo, Dr. Eduardo Bonin é especialista em endoscopia digestiva pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, é mestre e doutor pela Universidade Federal do Paraná, atua nos hospitais Erasto Gaetner e no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná e fez Research Fellow na Mayo Clinic como eu, e temos essa ligação aí, esse link aí. Eduardo, seja muito bem-vindo, né? Nós estamos ansiosos para
ouvi-lo falar sobre litíase biliar. Litíase, por favor, vamos ouvi-lo. Obrigado. Saudações do Brasil, meu nome é Eduardo Emanuel Bonin, sou de Curitiba, Paraná, endoscopista, e vou falar sobre técnicas de estação de cálculos biliares. Gostaria de agradecer o convite e a presença de todos. Sobre os conflitos de interesse não tenho nada a declarar, e gostaria de dizer que a colangiendoscópica é uma dentre várias opções para tratamento de cálculos biliares, sempre lembrar das opções percutânea e cirurgia. Um conselho que eu daria seria que a estação de cálculos biliares pode ser bem desafiador, portanto devemos estar preparados. Em relação aos princípios do manuseio, nós estamos imaginar preparados para enfrentar uma guerra, e para isso precisamos conhecer o inimigo, né, no caso os cálculos, e para isso podemos dispor da colangio-ressonância. Ela nos dá informações sobre o tamanho do cálculo, se são grandes acima de 10, gigantes acima de 20, localização, são proximais, distais, número, né, múltiplos cálculos podem dificultar bastante o procedimento, e a presença de cálculos em vesícula biliar. Nesse caso, a vesícula biliar, o ultrassom, às vezes, é um método melhor para se avaliar essa situação. Em relação à anatomia, a colangio-ressonância também nos fornece ótimas informações acerca do calibre do colédoco, presença de estreitamentos e angulações e cirurgias prévias, como bariátrica e transplante, que podem modificar a indicação do procedimento. Em relação aos princípios do manuseio, então, além do conhecermos o nosso inimigo, nós temos que negociar e eliminar o inimigo. Então, primeiro nós temos que assegurar acesso e drenagem biliar, através da passagem de fio-guia, e, caso não seja possível retirar do cálculo, passagem no stent biliar temporário. O alargamento da passagem também é importante, que pode ser feita por uma esfincterotomia ampla ou uma dilatação da papila, em que hoje se preconiza a dilatação com balão calibroso 12 e 15 milímetros. Outra questão importante é estar preparado para se reduzir o tamanho do cálculo, no caso, por litotripsia mecânica ou por litotripsia por visualização direta, no caso, a colangioscopia, que pode ser por laser ou a técnica eletrohidráulica. Em relação aos princípios técnicos, para nos assegurarmos acesso e drenagem biliar, é importante avançar o fio-guia além do cálculo antes da injeção de contraste, e se o cálculo tiver ao nível da papila, realizar um pré-corte. Se houver falha nesses dois métodos, deve-se optar pela colocação do stent, preferencialmente 10 frente, 2 centímetros acima do cálculo, e se o cálculo não for possível passar stent e o cálculo ficar impactado, permanecer impactado, é importante consultar a drenagem percutânea ou cirúrgica urgente. Bom, em relação ao alargamento da passagem, nós então optamos por macrodilatação da papila maior. Esse procedimento é feito através de uma esfincterotomia prévia limitada, não precisa ser ampla, e com uso do balão largo, 12 a 15 milímetros. Ele preconiza-se a insuflação até atingir o calibre do colédoco e manter a insuflação por 60 segundos. Nas recomendações desse método para cálculos até 15 milímetros, esse método reduz em 50% a necessidade de litotripsia e ele é contraindicado nos casos de estreitamento significativo da via biliar principal. Outra questão seria reduzir o tamanho do cálculo. Tradicionalmente se utiliza a litotripsia mecânica através do basket, em que o setting básico do uso do basket é o próprio basket, uma manopla e a bainha, né? Os baskets podem vir de tamanho de 1,5 a 3 centímetros, são compostos por 4 fios, permitem a passagem de fio-guia, um portal para injeção de contraste e tem várias configurações, como helicoidal, espiral e trapezoide. Nós temos também as técnicas through the scope, né, em que o basket é integrado em todos os 3 componentes, seus 3 componentes, e temos a versão do short wire, né, que é o fio-guia curto, e o sistema de quebra de emergência, ou seja, se o cálculo não é possível quebrar, o dispositivo ele rompe-se e é possível extrair o dispositivo sem que ele fique impactado na via biliar. Ainda sobre as técnicas através do canal de trabalho, esses dispositivos eles têm um formato de alça que pode ser acoplado no dispositivo de dilatação para fazer a quebra do cálculo. O outro método é o método por fora, né, do canal de trabalho, em que você passa o basket, aprisiona o cálculo e tira do adenoscópio, corta o fio-guia e aí passa uma bainha e uma manopla para que seja destruído o cálculo. É uma técnica considerada hoje de salvamento e tem um risco de impactação do basket, então por isso que não é a primeira opção.
Bom, com relação aos cálculos, então, se eles estão, se precisou quebrar ou não, você vai remover, então, primeira tentativa sempre a gente preconiza com balão. Os balões hoje são macios e complacentes, de 8 a 20 milímetros de diâmetro, quando insuflado, insuflação com ar. Com relação ao uso com balão, recomenda-se cuidado com a impactação dos cálculos, então preconiza-se retirada primeiro dos cálculos distais e depois progressão do balão para retirada dos cálculos proximais. Pode-se optar por um segundo fio guia, um fio guia ao lado do balão para que não se perca o acesso. E a técnica é empurrar o duodenoscópio em sentido horário para baixo no eixo da via biliar principal. Em relação ao basket, o princípio é avançar o basket além do cálculo, abrir vagarosamente o basket e tracionar em direção ao cálculo, fazer alguns movimentos para que o basket aprisione o cálculo, fechamento do basket, realização da litotripsia e depois tracionar o basket em relação ao eixo do colédoco, como fazemos com o balão. Bom, no caso de um basket impactado, o que fazer? Nós temos algumas técnicas, uma delas é cortar com um alicate e enrolar o fio do basket dentro do estômago, depois e após passar um stent biliar ao lado do basket e enviar para a cirurgia ou realizar uma segunda tentativa. Outra opção é passar um balão ao lado do basket e fazer uma dilatação para 12 milímetros. E outra opção é fazer um pós-corte, seria fazer uma incisão em cima da papila onde está o basket. Bom, nós vamos apresentar aqui um caso, então, que é uma segunda tentativa no CPRE, com uma paciente com uma anatomia difícil, colédoco dilatado e lama biliar, paciente feminina, 56 anos. Aqui no caso, nós iniciamos com decúbito ventral lateralizado, em que não foi possível localizarmos a papila duodenal porque ela tinha um duodeno dilatado, sem uma causa definida dessa questão anatômica. Então nós mudamos a posição dela para lateralizado, lateral esquerdo, e aí nós fizemos a pesquisa da papila. Um grande aliado para encontrarmos a papila é encontrarmos a prega longitudinal, né, que vai aparecer daqui a pouquinho, numa seta verde. Essa é um marcador anatômico para nos facilitarmos o encontro da papila duodenal maior. Logo acima da prega longitudinal, embaixo da prega transversal, nós vamos encontrar a papila duodenal. Esta, no caso, bastante bem plana, difícil de encontrá-la. Aqui estamos trabalhando com o papilótomo e a papila apareceu ali após nós tracionarmos a prega transversal. Em seguida, nós procedemos à cateterização da papila com um papilótomo. Nós não dispomos de imagem radiológica, infelizmente, mas a ideia era mostrar a técnica endoscópica. Uma vez que avançamos o papilótomo, aspiramos e identificamos a presença de bile, né? Na sequência, realizamos a colangiografia, o qual evidenciou lama biliar, e procedemos aí à papilotomia endoscópica. Optamos uma papilotomia ampla e com extração de basket sem macrodilatação, porque não haviam cálculos, era apenas lama biliar. Aqui nota-se a movimentação do paciente, né, na respiração e também peristaltismo, né, que dificultou um pouquinho a papilotomia. E agora passamos o balão, iniciamos com uma insuflação mais distal e tracionamos o balão no sentido horário para baixo para a estação dos cálculos. Gostaria de agradecer a atenção de todos e agora vamos proceder ao debate. Bom, parabéns aí, Eduardo. Vou marcar o tempo aqui para a gente não se perder
E aproveitando para lembrar aos colegas que eu vi que eu acho que tinham acho que 11 ou 12 perguntas da sessão anterior que a gente não respondeu. Eu sugiro que a gente depois anote aí o nome, o contato das pessoas que fizeram as perguntas e envie a resposta por escrito para os colegas que enviaram as perguntas aí. Eu gostaria de, Eduardo, começando com você, mas serve para todos os colegas. Durante a extração hoje de cálculo, né, antigamente eu acho que os mais antigos aí utilizavam muito basket. Hoje eu particularmente, hoje utilizo muito pouco basket e utilizo muito mais realmente quando a gente tem cálculos maiores e um colético mais afilado, eu realmente prefiro a dilatação com os balões, né? Eu uso muito balão CRE e às vezes já usei balão até de 20 milímetros. Obviamente a gente obedece ali o diâmetro maior. Mas eu gostaria de saber a experiência de vocês, se vocês ainda veem muito a necessidade do basquete, com qual frequência vocês utilizam o basquete hoje, ou se realmente o carro-chefe de vocês para esses cálculos maiores, em que há um colético um pouco mais afilado, quando o cálculo é um pouco maior no colético proximal do que o colético distal ali, se vocês utilizam mais dilatação ou preferem fazer uma litripsia mecânica? Obrigado pela pergunta. Eu tenho utilizado cada vez mais a macrodilatação de papila, tá? Ela tem sido interessante em vários casos. Em casos que provavelmente eu teria usado a litotripsia mecânica, né? E até como a literatura tem mostrado que ela tem evitado 50% das vezes a litotripsia mecânica, né? Então, a macrodilatação eu acho que é um procedimento que modificou bastante a nossa prática, né? Eu acredito que ela deve estar uns 12 anos, mais ou menos, sendo feita. Me lembro, talvez, 2010, 2012, né, que começaram a se fazer. E em 10, 12 anos ela modificou né, a prática nossa do dia a dia. E é interessante que antigamente se falava muito que fazia a dilatação da papila, que se fazia a dilatação da papila sem o pré-corte, né? E daí essas dilatações que se fazia quando um paciente que tinha risco de sangramento, se falava muito de pancreatite, foi muito esquecida, né? E agora, essa técnica com o pré-corte, né? O pré-corte limitado, ela realmente trouxe um ganho para nós. E ela, inclusive, hoje ela é recomendada pela sociedade mesmo como a primeira tentativa para remoção de cálculos até 15 minutos. Ela já é uma recomendação. Uhum. Daniel, com a sua opinião? Nós fazemos muita dilatação, mas somos muito conservadores. Fazemos a esfinterotomia e após fazemos uma dilatação só de 10 milímetros. Se com essa manobra nós conseguimos tirar a pedra, tudo bem. Se não, fazemos litotripsia. E se o cálculo for muito grande ou muito numeroso, nós colocamos um stent e voltamos numa segunda. Uhum. Doutor Arécio, quer também comentar? Me pareció entenderte que preguntas si prefiero la bilioplastia, la dilatación con Você balón, está me perguntando se versus prefere a videoplastia litotripsia mecánica. com litrotripsia mecânica? Bueno, pues definitivamente prefiero esfinterotomías Definitivamente eu prefiro amplias, más allá del esterectomia pliegue de seguridad, amplas y litotripsia mecánica. e litotripsia Litotriptor de mecânica. sujeta. Lo prefiero sin duda. Prefiro Cuestión de sem nenhuma gustos, dúvida. seguramente. Mas eu acho que tem a ver mais de Sin embargo, gostos. quiero hacer un comentario. Mas eu gostaria de fazer um comentário também. Hace poco en la Asociación Faz pouco, na Associação de Endoscopia Digestiva, nós fizemos uma guia que esperamos compartilhar com vocês sobre o manejo de cálculo biliar, que são difíceis, como colangioscopia versus videoplastia, ou seja, uma vez superada a parte da litotripsia mecânica,
E definitivamente a evidência favorece a colangioscopia versus a videoplastia em termos de eficiência e de complicações. Obviamente, o Spyglass tem menos complicações que a videoplastia, o diâmetro da terminação em ponta, entre outras coisas, mas é um comentário que eu queria falar e não deixar passar para fazer publicidade para a nossa Associação Colombiana de Endoscopia. Eu gostaria de comentar que o Spyglass hoje, né, e hoje já tem outros aparelhos sendo divulgados, entrando no mercado brasileiro, não sei aí nos demais, mas hoje para nós ainda é um método extremamente caro e muito utilizado para as estenoses de origem indeterminada e aqueles cálculos que a gente não consegue retirar com a dilatação, né, utilizando a litripsia mecânica ou o dilatador. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que é um método bastante promissor, a colangioscopia, e que eu acho que à medida em que ela for sendo utilizada com mais frequência e for barateando, nós vamos passar a utilizar cada vez mais na nossa rotina de CPRE. Uma outra pergunta, Eduardo, você vê qual o seu manejo como você manuseia um colético repleto de cálculos? Quando você entra e vê aquele colético que tem cálculo lá embaixo, até na junção dos hepáticos. Como é que você manuseia esse tipo de colético, com repleto de cálculos de diferentes tamanhos? Obrigado pela pergunta novamente. Essa é uma abordagem difícil, tá? E sempre a primeira coisa que tem que ser feita é começar com os cálculos mais distais. Se você colocar o balão lá em cima e colocar o Basket lá em cima e começar lá de cima, você vai começar a impactar todos os outros cálculos que estão embaixo. Então, você tem que começar com os mais distais, fazer uma papilotomia ampla, eventualmente uma macrodilatação, né, uma dilatação da papila, e começar com os mais distais e clareando aos poucos, né? E não ter, eu concordo com os colegas quando eles falam do tempo do procedimento, tá? Muitas vezes nós temos pacientes com colangite, pacientes idosos, né? E nós temos às vezes a ânsia de querer resolver tudo numa vez só. Então, muitas vezes você tem que ser parcimonioso, retirando os cálculos dos mais distais, e se em algum momento perceber que o procedimento pode demorar muito e começar a se prolongar demais, você pode utilizar o recurso de colocar uma prótese plástica, né? E temporalizar isso, e depois entrar num segundo tempo. Uhum. Vocês percebem alguma diferença, por exemplo, quando a gente está abordando cálculos intrahepáticos, entre a utilização de um fio-guia reto e um fio-guia de ponta curva? Quando a gente quer acessar especificamente algum ducto, quando você quer especificamente tem um ramo, um ducto específico, um lado específico, eu já vi que o Daniel prefere já cateterizar com fio guia já curvo, mas vocês têm essa preferência entre o fio guia curvo e o fio guia de ponta reta? Eu não teria uma preferência, não. Eu tampoco. Eu tenho os fios, eu sei que tem os fios guias. Eu também não. Que tem um deles, né? Tem o torquímetro, que é o que faz com que a gente possa girar a ponta, né? Como é feito na radiologia intervencionista, né? E tem os fios com as pontas curvas, mas eu não tenho uma preferência nesse caso, não. Uhum. Daniel? Yo tampoco. En términos de guía no tengo ninguna preferencia. Em termos de guia, não tenho preferência, mas as hepatolitiases ou cálculos hepáticos, nesse caso, particularmente,
a colangioscopia tem muito para ajudar versus a CPRE tradicional? Creo que más que la guía, las maniobras que uno realiza, ¿verdad? Puede introducir más el endoscopio, retirar, usar el lateral o introducir el papilótomo, tensar y buscar de esta manera cambiar la dirección de la guía. Pero lo que sí es categórico es que si uno está intentando con una guía 3, 4, 5 veces, muchas veces ayuda a cambiar de guía porque, por ejemplo, usar una totalmente hidrofílica o una guía que sea diferente a la que uno está utilizando para estos primeros intentos, porque muchas veces hace una diferencia. Sim, concordo. E vocês veem alguma indicação, por exemplo, quando vocês têm um cálculo impactado, em que vocês têm um basket que quebra, né? Qual seria a primeira opção de vocês, caso vocês tenham esse basket lá impactado com o cálculo apreendido? Qual seria a primeira opção de vocês? Eduardo. Eu tive um caso recente e o que eu fiz foi cortar o fio junto à boca, né? Empurrar o fio guia e enrolar dentro do estômago. E aí eu entrei com o duodenoscópio e passei uma prótese biliar ao lado do basket. Daí eu avisei a equipe cirúrgica e acabou indo para cirurgia porque era um paciente que tinha várias complicações também e foi optado por cirurgia. Na cirurgia foi super difícil remover o basket. Tiveram que fazer duodenotomia, tiveram que fazer... Foi uma cirurgia bem complexa também. Uhum. Arécio. Yo pienso ¿Entendió? que definitivamente tenemos que tener siempre el litotriptor de Soendra a la mano para precisamente evitar ese tipo de procedimientos quirúrgicos de urgencia. Siempre contar con él, saberlo usar, tener entrenado a la enfermera para usarlo rápidamente y cortar la canastilla. Si no podemos sacar el cálculo, por lo menos dejar al paciente sin canastilla me parece que es fundamental. Esto lo logramos con el litotriptor de mi maestro Soendra. Muy bien. Sí. Igual nosotros, Arecio, no siempre tenemos a mano el litotriptor de Sogendra y realmente yo no recuerdo el último paciente que fue a cirugía con la canasta puesta, cosa que ocurría en el pasado, ¿verdad? Con este litotriptor o se rompe la piedra o se rompe la canastilla, pero uno normalmente puede liberar la canastilla y después intentar pasar un stent al lado, que no siempre se puede, pero hay que intentarlo. De acuerdo. Muito bom, gente. Eu estou acompanhando aqui porque já são 10 horas da noite já aqui, né? Já temos 1 hora já e existem algumas perguntas que eu acho que deverão ser respondidas diretamente para os colegas que as fizeram, né? Eu gostaria que cada um aí fizesse os seus comentários finais, que a gente, né? Vou começar já agradecendo a vocês, aos 2 palestrantes pelas brilhantes palestras, aos colegas que os seus comentários, os seus ensinamentos e a Fujifilm pela oportunidade da gente poder discutir esse importante tópico da CPRE e justamente o mais frequente deles, a litíase e o seu início através das técnicas de canulação. Eduardo? Obrigado pela oportunidade. Gostaria de agradecer a todos pelo excelente... Yo quisiera, por petición de nuestro moderador Derek, dedicarle unos 10 minuticos a 3 preguntas del público. No sé si tengan todavía tiempo para atenderlas. Pois é, esse eu também não sei, mas a gente poderia. Não sei se a gente pode estender aqui, né? Foi nos dito 1 hora, mas acho que podemos. Hagamos 3 preguntas que tengo acá del público. Sí. Me preguntan cuándo suspenden una CPRE y cuándo la intentan nuevamente. ¿La hacen ustedes mismos ese nuevo intento o buscan otro operador? Daniel.
Ah, generalmente uno suspende, uno de los motivos puede ser si uno hizo un precorte y hay mucho edema, ocurrió un sangrado importante que te obliga a inyectar y hacer alguna maniobra de hemostasia. Ese puede ser uno de los motivos, o un procedimiento muy prolongado, situaciones donde por alguna razón hay mucho peristaltismo, cuesta realizar las maniobras que uno tiene programadas. Entonces, pasado un tiempo, se puede suspender y en general yo regreso si no hay urgencia, idealmente en 48 a 72 horas, donde el terreno ya está en mejores condiciones y muchas veces resulta muy fácil el segundo procedimiento. ¿Qué Minha opinas, parte, Nico? Lo hacemos de nuevo con el mismo equipo. A no ser en el hospital, donde tenemos varios equipos de colangiografía en días diferentes. Entonces, si intentó lunes alguien, a lo mejor le va a tocar hacerlo a otro el miércoles o en la segunda oportunidad. Pero en la clínica sí, siempre intentamos de nuevo nosotros. sim. A mim também, a maioria das vezes, é quando o procedimento começa a ficar muito longo, quando eu tenho mais dificuldades de conseguir resolver, começa a se prolongar muito, ou exatamente quando a gente tem um sangramento aí, uma complicação que dificulta muito o acesso à via biliar. Eduardo, ¿algún comentario? Concordo. Não, eu concordo com todos os comentários. Bueno, yo pienso que una CPR como mínimo debe salir con un precorte, mínimamente. Y el momento de volver a intentar es, en mi opinión, 72 horas, cuando se ha demostrado que en más del 80% de los casos, después de un buen precorte, se logra una canalización profunda y resolver el procedimiento. Incluso publicamos recientemente un estudio al respecto. Siguiente pregunta, la posición de la CPR de Daniel. ¿En qué posición las haces tú? Del paciente. Sí, claro, claro. Habitualmente en decúbito, casi prono, pero muchas veces lo hacemos también en lateral izquierdo. Depende del paciente. Si es muy obeso, cuesta ponerlo boca abajo, entonces hacemos directamente en lateral izquierdo. Y solo en los casos de intubación a veces hacemos con el paciente en decúbito supino. Muy, muy excepcional. Lincoln y Eduardo. Eu faço na posição oblíqua também, na imensa maioria das vezes, e daqueles pacientes obesos, com maior dificuldade de mobilidade, com cirurgias recentes, eu também faço na posição supina, mas quase 95% das vezes na posição oblíqua. Lateral Eduardo. quase prono. Eu também opto pela ventral oblíqua. Agora, é interessante que a gente não deve hesitar de mover o paciente em algumas situações, né? Como foi esse caso que eu mostrei para vocês o vídeo, essa paciente eu coloquei em decúbito ventral oblíquo e não consegui achar a papila. Aí, ao momento que nós viramos ela na lateral esquerda, aí o duodeno, nós conseguimos apoiar melhor o aparelho no duodeno, aí a gente conseguiu ter um acesso à papila. Então, às vezes, uma pequena modificação na posição pode fazer uma grande diferença no procedimento. Bueno, en mi caso, casi siempre, excepcionalmente no las hago en prono, es decir, paciente boca abajo. Y lo hago por ergonomía mía, porque cuando uno la hace en prono, queda de frente a la pantalla. Cuando uno la hace en decúbito lateral izquierdo, y creo que todos van a estar de acuerdo, usualmente queda uno de espaldas al paciente y tiene uno que hacer la CPR girando la cabeza hacia la izquierda, entonces me preocupa mi hombro. Pero por lo demás, en general, prono, buscando siempre quedar de frente al televisor. Siguiente pregunta. ¿Se puede confundir la papila mayor con la menor? ¿Qué opinas, Daniel? Sí, se puede. Tuvimos casos derivados de otros centros donde fue una CPR muy difícil, con precorte, intentaron mucho tiempo, entonces lo derivaron de un hospital al nuestro, y al ingresar nos encontramos con que el precorte se hizo en la papila menor y no en la mayor.
¿verdad? A veces la papila menor es muy prominente y está casi en segunda porción. Entonces, si uno no tiene mucho cuidado, se puede confundir, como vimos en este caso, ¿verdad? Por eso, como mostraba en la presentación, tenemos que ser muy cuidadosos, identificar la anatomía. Generalmente se pueden identificar la papila mayor y menor. Yo veo que hoy con los videoendoscopios que tenemos, con una visión muy amplia y gran calidad, uno va directamente a la papila mayor. Pero en el pasado, los que hacíamos con fibroendoscopios, el campo de visión era muy pequeño, la calidad de la imagen mala, entonces uno tenía que identificar muy bien la mayor y la menor antes de hacer algún gesto terapéutico, sobre todo. ¿Qué opinas, Lincoln? É exatamente isso, né? É possível, é possível. Antigamente, com os fibros, a gente tinha uma possibilidade. Hoje, você às vezes encontra uma papila menor, bem proeminente, né? Bem parecida com a papila maior, mas você deve sempre tomar o cuidado de buscar identificar a papila maior e com uma dúvida qualquer, se tiver uma posição um pouco diferente, geralmente quando você volta um pouquinho, ela está um pouco mais à direita e para trás, você tomar esse cuidado de buscar sempre identificar a papila maior e se tiver qualquer dúvida, fazer uma vistoria toda na região para tentar identificar a papila menor também. Lembrar que os pacientes com pancreas de Wieson, eles podem ter uma papila menor, mais proeminente. E esses pacientes podem confundir com a papila maior. Bueno, en mi caso respondería que es posible, pero sin embargo, precisamente hay que tener muy clara la anatomía y sobre todo la presencia del pliegue longitudinal, que siempre hay que buscar. Si uno va a la segunda porción y ve, o entre segunda y primera, y ve pliegue longitudinal y en la parte superior del televisor o la parte proximal del paciente, el orificio, pues tiene un 98% de probabilidad de que esa sea la papila mayor. La papila menor en general no tiene pliegue longitudinal, parece más un pólipo y entonces pues claramente puede ocurrir, pero debe ser excepcional en un endoscopista experto. Siguiente pregunta, ¿cómo abordan la papila plana? Me preguntan que si cuando no tiene infundíbulo, que es esta papila plana, pequeña, puntiforme, ¿algo en particular, Daniel? Habitualmente la técnica clásica, papilótomo con guía, solemos exponer unos milímetros de guía para intentar anclar con eso y que lo siga el papilótomo. Y en estas situaciones es donde a veces utilizamos el catéter de 3 French, que si uno tiene cuidado y no ejerce mucha fuerza, no hay riesgo de causar daño y puede encontrar el camino a veces con más facilidad. Y si estas dos maniobras no funcionan, hacemos un precorte con needle knife. Empezando por el osteo en este caso, como te gusta. Eu gosto muito do papilótomo com fio guia. Gosto muito do fio guia. As papilas planas respondem muito bem a esse tipo de cateterização e fica muito mais fácil, né? Então, para mim, a pontinha do fio guia, encostar o papilótomo e gentilmente o auxiliar vai conduzindo umas tentativas ali, o fio guia, você vai mudando um pouquinho a posição do aparelho e geralmente você tem uma taxa de sucesso muito alta com essas papilas planas. Eu gosto se for fazer o needle knife, eu também vou pelo ósteo. Não vou pelo infundíbulo. Bueno, mi opinión personal de la papila plana es que claramente es un reto diagnóstico de lograr ingresar a la papila. Usualmente es difícil lograr cateterizarla con técnica usual, aún con guía. Y por eso en esas papilas planas también realizo precorte. Yo no creo que sea tan difícil hacerlo porque a pesar de que el paciente no tiene infundíbulo, pues tiene los esfínteres y tiene la pared duodenal. Y yo pienso que precortes de 5 milímetros, de pronto hasta de 8 milímetros, 1 centímetro,
son suficientes y permiten cateterizar este tipo de papilas. Si definitivamente no se puede en el primer intento, a las 72 horas reingresamos. Y aquí otra pregunta, me preguntan cuál es la definición que cada uno tiene de cálculo gigante. No lo llamemos cálculo gigante, llamémoslo cálculo complicado. ¿Qué es complicado para ti, Daniel? Cálculo complicado. Claro, todo depende de la anatomía, Arecio. No hace falta que el cálculo tenga 5 centímetros para que sea imposible. Un cálculo de 1 centímetro de diámetro puede ser un cálculo imposible con una vía biliar distal de 3, 4 o 5 milímetros, y este cálculo allá arriba, cerca de la unión con el cístico, es un cálculo gigante, o sea, imposible de extraer. Uno no puede dilatar ese conducto distal, entonces tiene que recurrir a algún tipo de litotripsia, ya sea mecánica o electrohidráulica a través de una colangioscopía, etcétera, ¿verdad? Pero no depende realmente del tamaño del cálculo la dificultad, sino de la anatomía de la vía biliar. Sem dúvida, né? O que torna um cálculo difícil é o que vem, que está abaixo dele, né? Então, de um modo geral, né, os cálculos, obviamente, maiores têm maior probabilidade de se tornarem mais complexos, como aqueles com formato de vértebra, né, que são trapezoides, também se tornam mais difíceis de se retirar, mas tudo vai depender, obviamente, do caminho que você tem para poder removê-los, né? Quanto mais estreito o caminho, quanto maior díspare a diferença entre o diâmetro do colético distal e o tamanho do cálculo, né, e assim como também um número muito grande, isso vai aumentando a complexidade, como a localização também, cálculos intrahepáticos, isso aí vai aumentando a complexidade e a dificuldade de remoção desses cálculos. Eduardo. Eduardo. Então, os cálculos gigantes, né, os cálculos maiores que 2 centímetros, vamos colocar dessa forma, são os cálculos que provavelmente você vai abordar por litotripsia por visão direta, né? Quer seja laser, quer seja eletrohidráulica, né? É uma situação que você o endoscopista deve se preparar para essa situação. Eu recentemente tive um caso inclusive a foto que estava ali na apresentação, a paciente tinha um cálculo de 4 centímetros e aí nós tentamos a litotripsia laser e o laser, ele atravessou o cálculo inteiro, nós fomos furando o cálculo, bem dizer, e aí subimos e chegamos à via proximal, só que ele fez um furo no meio do cálculo, ele não conseguiu destruir, fragmentar o cálculo de forma adequada. E aí nós tentamos colocar o basket e não conseguimos aprisionar o cálculo. Essa paciente acabou em cirurgia. Então também, né, a cirurgia ainda é também uma solução para algumas situações, principalmente o colédoco muito dilatado, pacientes que têm uma estase biliar importante, que vão fazer cálculos novamente no futuro. Uma opinião cirúrgica também é importante nesses casos. Bueno, mi opinión es que el cálculo complicado para mí es cualquier cálculo mayor de 1 centímetro independiente de la anatomía. Cálculo mayor de 1 centímetro ya va a ser un cálculo que no vamos a sacar con facilidad, muy seguramente. Aún en anatomías difíciles nos va a costar un poco más de trabajo del usual y peor aún si se trata de anatomías complicadas, papilas pequeñas, vías biliares tortuosas, en fin. Bueno, 8:15 de la noche en Colombia. Me imagino que en Brasil más tarde, en Paraguay creo que igual. Entonces, pues yo sí creo que ahora sí llegó la hora de despedirnos. Agradecerle inmensamente a Fuji, a nuestro amigo Derek, por estos espacios de participación académica que nos enriquecen a todos y que nos ayudan a vernos, así sea virtualmente, y a intercambiar opiniones. No sé si alguno quiera dar una opinión final y si no, pues despedimos el seminario. ¿Alguno quiere dar alguna opinión final? Muy bien. Ya lo has dicho, Arecio. Creo que podemos despedirnos. Fue un gusto compartir este espacio donde aprendemos todos y, bueno, esperemos encontrarnos nuevamente pronto. Claro que sí. Un abrazo muy fuerte para todos.
Chao, Obrigado, chao. abraço a obrigado todos, pela obrigado. Buenas oportunidade. noches para todos en América. Chao, chao. Boa Sim, noite a para vocês todos. todos. Obrigado Boa pela noite. oportunidade.